todos. Primeiramente, peço desculpa aí por não estar ao vivo aí com vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o comando if, então para vocês reforçando que tem uma atividade lá na plataforma para vocês responderem, valendo ponto. Tá? Por favor, não esqueçam de enviar isso, é o momento. Eu sei que desanima um pouco, nós temos aí o conteúdo do trimestre, né? Eu vou postar um material didático que fala sobre o comando if e também vamos avançar nesse processo sobre programação. A respeito da feira, o coordenador entrará em contato com vocês com mais detalhes. Nesse exemplo, nós temos um motor de passo. O motor de passo, para ser executado, ele tem que selecionar as 4 bobinas, não simultaneamente, e sim em sequência. Coloquei um botão ligado ao pino D0. O botão, ao ser pressionado, mandará 5 volts para o pino. Bom, 5 volts ligado a um botão, 5 volts ligado ao botão e do botão para o pino D0 e uma resistência pull down para. Então, no momento em que o botão não está pressionado, ele está com 0. Quando ao pressionar o botão, os 5 volts irão para o pino. Como será feito esse teste? Se a entrada do pino D0 ficar em 1, ele vai executar tudo que está dentro das chaves. Quais são as instruções que estão dentro dessas chaves? As instruções que estão dentro dessa chave são pino C0 em alto e depois pino C0 em baixo, pino C1 em alto e depois pino C1 em baixo, pino C2 em alto, pino C2 em baixo. O que é isso? Ele vai alimentar as bobinas de sequência, ou seja, o C0, né, que está alimentando a bobina, desligando ela, alimentando depois o C1, depois vai desligar e vai alimentar o C2, e depois vai desligar e vai alimentar o C3. Isso fazendo com que o motor de passo rotacione em um sentido horário. Se eu pressionar um outro botão, eu farei uma sequência inversa, tipo C2, C1, C0, tá? Fazendo inversamente para que ele rotacione em sentido anti-horário. A necessidade de usar o transistor por causa do driver, né? Para que ele alimente o motor com maior corrente. Quem não lembra sobre o circuito de drive, procurar nas aulas anteriores o funcionamento do circuito. Tá aí a estrutura de programação. Eu poderia botar entrada pino D1 igual a 1, mas como a linguagem C ela é uma linguagem de alto nível, então não há necessidade de você colocar igual a 1, porque o igual a 1 é o mais utilizado. Então é só você botar a entrada do pino D1. Pronto, ele já vai entender que quando o D1 for acionado lá com o nível lógico 1, ele vai executar essas linhas de instruções. Se não for executado, se o botão não for pressionado lá, ele passa direto dali. Por isso que é importante deixar esse if dentro do comando while, para que ele fique se repetindo esse teste. Senão ele só testaria uma vez somente, e aí talvez você pressionaria o botão no momento que a programação já passou, e aí não seria executado o teste. Então ele tem que ficar o tempo todo testando se esse botão vai ser pressionado sim ou não. Que vocês copiem isso no caderno como exemplo. Vamos botar exemplo de programação, tá? De motor de passo. Bom, aqui está o exemplo. Quero que vocês coloquem estrutura como funciona o comando if. Copiar isso no caderno, tá? Então, como é que é a estrutura de programação? Dentro do parênteses do if, você coloca o teste. Que teste é esse? O pino, a entrada que você quer testar. Então, se o teste for igual a 1, ele vai executar as instruções que estão dentro dessas chaves. Você pode botar uma instrução somente, pode botar duas e tal.
Somente a condição seguinte: quando você coloca uma linha de instrução, a chaves nem é necessária. Tá? Mas se você colocar chaves, também funciona. Agora, com mais de uma linha de instrução, se faz necessidade de abrir chaves e fechar chaves. Quando o pino D1 for igual a 1, quando eu pressionar o botão, os 5 volts vão vir lá para o pino D1. E aí o que ele vai fazer? Ele vai executar em sequência, tá? Vai executar essa linha de instruções conforme está no programa. Então temos assim, se o teste for igual a 1, que teste é esse? Ali não está ligado o pino D1, então nós vamos colocar aqui como o teste a entrada do pino D1. Só que em inglês está input, pino D1. O pino é D1, né? Poderia estar em outro pino? Poderia. Poderia estar no pino D0, poderia estar no pino B1, B2, tá? E aí você coloca o pino e bota. Se for igual a 1, cuidado, tem que colocar 2 vezes esse igual, porque a leitura seria assim, ó, se a entrada do pino D1 for igual a 1, então tem que ter esses dois iguais, ele vai executar essas linhas de instruções. Vamos olhar lá que seriam as linhas de instruções. Nesse exemplo, pode ser qualquer linha de instrução. Ele vai executar todas essas linhas de instruções. Alimentar bobina 1, bobina 2, bobina 3 e bobina 4. Que é o motor de passo. Assim, ó. Executa esse, desliga. Executa esse, desliga. Executa esse, desliga. Executa esse, desliga. Ou seja, alimenta com ele, desliga. Agora, se pressionar o botão 2, o que vai acontecer? Vai executar esse, desligar, executar esse, desligar, ou seja, em sentido contrário. Então eu vou fazer o motor de passo ele rotacionar tanto em sentido horário como em sentido anti-horário. Né? Isso quando o pino D1 for pressionado. Repare, ó, não tem o igual a 1 lá na instrução. Por quê? Como a linguagem é de alto nível, eu posso botar apenas a entrada do pino, sem necessidade de colocar for igual a 1. Então aqui no exemplo, ó, como eu poderia? If test também daria a mesma resposta. Ó. Se eu botar aqui, ó, se o pino D1... Ah, mas professor, se a entrada do pino D1, mas o que? A própria linguagem de C já vai entender que for igual a 1. Tá? Não há necessidade de escrever, ah, professor, mas eu quero escrever for igual a 1. Vocês querem escrever esses dois igual a 1? Não tem problema. Pode escrever dessas duas maneiras, já que é a linguagem de programação. Ah, mas e se eu quiser testar se for igual a 0? Aí você tem que fazer nesse formato. Se o teste for igual a 0, então vamos ver no exemplo aí. Se a entrada do pino D1 for igual a 0, tá? Ou aí no caso D0, ou qualquer outro pino, tá? Vocês podem botar qualquer pino para executar essa instrução, desde que o botão esteja lá. O sensor não é somente um botão, pode ser um sensor ou qualquer outro, tá? Importante sim, se você está alimentando lá no botão e quando pressionar o botão ele vai mandar 5 volts, então o teste será igual a 1. For igual a 1, ou seja, com dois iguais e 1. Se você, quando pressionar o botão, ele mandar o negativo, que é o 0, o nível lógico 0, então você vai botar o teste como for igual a 0. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Desculpa, mais uma vez, não pude ficar ao vivo com vocês, mas é assim mesmo. Um grande abraço, bons estudos, boa semana para todos.